Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem atrair prosperidade como se fosse natural, enquanto outras lutam a vida inteira e continuam presas na escassez? A explicação não está apenas no talento, nem no acaso, nem tampouco no esforço exagerado. Existe algo mais profundo em jogo, a frequência que cada pessoa transmite silenciosamente, todos os dias, em seus pensamentos e emoções. E é aqui que mora a chave esquecida. Porque não é o quanto você se esforça que determina sua realidade financeira, mas sim a sintonia vibracional que você sustenta sem perceber. É a frequência da abundância que abre portas invisíveis, e o que mantém você preso muitas vezes não é a falta de ação, mas o erro invisível de tentar mudar resultados externos, sem mudar primeiro o estado interno. Imagine o dinheiro como um cofre trancado. A maioria insiste em forçar a fechadura com ações incessantes, acreditando que só mais trabalho trará a solução. Mas sem a combinação correta, o cofre jamais se abre. Essa combinação é vibracional, é emocional, é energética. O corpo funciona como uma antena quântica, transmitindo sinais o tempo todo. E se essa antena estiver sintonizada na falta, é exatamente isso que ela continuará captando. Não basta pensar positivo quando o subconsciente ainda guarda memórias de escassez. Não adianta desejar riqueza se a sua frequência vibra medo ou dúvida. O mais instigante é que esse código vibracional não está fora de você. Ele pulsa dentro, esperando ser reprogramado. Ao longo deste vídeo, você vai compreender como acessar essa frequência esquecida que abre o cofre da abundância. E se sente que esse caminho conversa com a sua jornada, aproveite para se inscrever no canal agora. Aqui nós seguimos juntos aprofundando a manifestação quântica, a reprogramação e a expansão da consciência. A ideia que quero compartilhar com você pode parecer desconfortável à primeira vista. O dinheiro não é algo que você conquista lá fora, correndo atrás dele como quem caça uma presa. O dinheiro é apenas um reflexo do que já está acontecendo dentro de você. Essa afirmação pode soar estranha, porque desde cedo aprendemos que prosperidade depende de esforço, disciplina e suor. Mas a verdade é que o universo não responde simplesmente ao esforço. Ele responde à coerência vibracional que você sustenta entre mente, corpo e emoções. Isso significa que, por mais que você se esforce, se dentro de você existe desalinhamento, se as emoções carregam medo, dúvida ou ressentimento, a frequência que você emite não corresponde à frequência da abundância. E, como consequência, o campo quântico só pode refletir mais escassez, porque ele funciona como um espelho. Ele não entrega o que você deseja, entrega o que você é, na prática, em vibração. Essa é a premissa que quase ninguém enxerga. Prosperidade não se trata de lutar mais, mas de alinhar a antena interna. Quando você muda sua frequência, quando dissolve memórias de escassez e começa a sustentar estados de confiança, gratidão e merecimento, sua vida externa começa a se reorganizar em sintonia. E aqui voltamos àquela chave misteriosa da qual falei na abertura. Existe uma frequência esquecida que abre o cofre da abundância, mas que a maioria ignora porque está obcecada em repetir fórmulas externas. Essa frequência não é algo que você aprende intelectualmente, é algo que você encarna, que você sente no corpo. E quanto mais você se conecta a essa vibração, mais natural se torna atrair circunstâncias que antes pareciam impossíveis. Esse é o novo olhar que vamos explorar juntos. A abundância não é conquistada, é refletida. Pense no seu corpo como uma antena quântica. Uma antena tem a função de captar e transmitir sinais, mas só consegue sintonizar aquilo que corresponde à sua própria frequência. Se a estação de rádio transmite em 98.5, mas a sua antena está em 93.7, não importa o quanto você gire o botão com força, a mensagem nunca vai chegar clara. O mesmo acontece com a sua vida financeira. Não basta desejar riqueza se a antena interna ainda está ajustada para transmitir falta, medo e dúvida. A frequência da abundância não responde ao desejo em si, mas à coerência entre o que você pensa, sente e acredita.
e a ciência já nos mostra como isso funciona. A neurociência, por exemplo, prova que o cérebro é moldável pela experiência. Cada vez que você repete um pensamento, um sentimento ou um comportamento, você reforça um circuito neural. Se a repetição é de escassez, como pensar constantemente em dívidas, em falta ou em injustiça, você está literalmente fortalecendo os circuitos da escassez no cérebro. Esse condicionamento não acontece de um dia para o outro. Ele é fruto de anos de programação inconsciente. Mas a boa notícia é que, da mesma forma, você pode criar novos circuitos para a abundância. Esse é o princípio da plasticidade neural. Aquilo que você repete, o cérebro transforma em realidade interna. Joe Dispenza costuma dizer que os pensamentos são a linguagem do cérebro e os sentimentos são a linguagem do corpo. E quando ambos estão alinhados, eles produzem uma coerência capaz de alterar a forma como você interage com o campo quântico. Bruce Lipton, por sua vez, mostra em seus estudos sobre epigenética que as crenças inconscientes podem literalmente ligar ou desligar genes, afetando a forma como o corpo responde ao ambiente. Ou seja, não é exagero afirmar que as memórias de escassez inscritas no seu corpo moldam a sua relação com o dinheiro tanto quanto os números na sua conta bancária. Nós que estamos nessa jornada sabemos que simplesmente repetir "eu sou próspero" não funciona se o corpo ainda vibra ansiedade e medo. A manifestação quântica não se trata de palavras soltas, mas de estados encarnados. É como se cada emoção fosse uma nota musical. Quando você sustenta emoções de confiança, gratidão e merecimento, você cria uma sinfonia vibracional que ressoa com o campo da abundância. E aqui está a parte mais poderosa. Essa frequência não é inalcançável. Monges que treinam estados emocionais elevados, atletas de elite que usam visualização e respiração para mudar sua performance, todos eles mostram que o corpo pode ser reprogramado. Eles não estão acessando nada sobrenatural, apenas ajustando a antena interna para uma frequência específica. E nós também podemos. Por isso, quando falamos em abrir o cofre da abundância, não estamos falando de técnicas mágicas, mas de coerência vibracional. E quanto mais você pratica esse alinhamento, mais inevitável se torna perceber o reflexo no mundo externo. Muitos de nós acreditamos que estamos fazendo o certo quando tentamos conquistar prosperidade, mas sem perceber, acabamos reforçando exatamente o oposto. Pense em quantas vezes você se pegou repetindo mentalmente frases como "preciso pagar essa dívida", "não dá para comprar isso", "o dinheiro nunca é suficiente". À primeira vista, pode parecer apenas uma preocupação legítima, mas cada repetição funciona como um comando que reafirma a escassez. O cérebro registra, o corpo sente, e a antena interna se ajusta para vibrar exatamente na frequência da falta. Outro comportamento comum é reclamar. Parece inofensivo compartilhar com amigos ou familiares que a vida financeira está difícil, mas cada reclamação não é só um desabafo. É uma forma de consolidar no campo vibracional a mensagem de que você ainda está preso à escassez. Quanto mais repetimos, mais reforçamos o circuito neural que mantém esse estado. E talvez o mais invisível de todos, carregar crenças herdadas. Frases que ouvimos na infância como "dinheiro não dá em árvore", "quem nasce pobre morre pobre" ou "gente rica não presta", continuam rodando como programas ocultos. Elas criam um termostato interno que limita o quanto você se permite receber. É por isso que tantas pessoas que aumentam sua renda rapidamente, em pouco tempo, voltam a perder tudo ou se endividar. O corpo e o subconsciente puxam de volta para o nível de escassez em que estavam acostumados. Estudos de comportamento mostram que esse padrão é recorrente. Não é raro ver ganhadores de loteria, que de repente recebem milhões, voltarem à falência em poucos anos. Não porque não tinham dinheiro, mas porque o termostato interno não foi reprogramado para sustentar a frequência da abundância. E aqui está o ponto mais importante. Não é falta de esforço, é desalinhamento vibracional. Quanto mais você insiste em buscar fora, sem ajustar dentro,
mais distante a abundância parece, e esse ciclo invisível continua até que você escolha conscientemente mudar a sintonia da antena. Se você já tentou de tudo e ainda sente que a prosperidade escapa por entre os dedos, respira fundo. Não é falta de esforço, nem falta de inteligência, nem falta de merecimento. A verdade é que você aprendeu a jogar um jogo com regras que nunca funcionaram para você. Desde cedo, fomos condicionados a acreditar que apenas esforço e sacrifício abrem o caminho da riqueza. E quando isso não acontece, o que sobra é frustração, culpa e a sensação de que há algo errado com a gente. Mas nada disso é culpa sua. É apenas o reflexo de uma programação antiga que rodava em segundo plano, repetindo padrões invisíveis no corpo e na mente. O reenquadramento começa aqui. Você não está falhando porque não se esforça o suficiente. Você só estava tentando usar ferramentas externas para abrir um cofre que responde a uma combinação interna. E essa combinação é a frequência que você sustenta diariamente, consciente ou inconscientemente. Quando você entende isso, algo dentro de você relaxa, porque percebe que não precisa mais lutar contra o mundo externo. O trabalho agora é ajustar a sintonia vibracional. Essa mudança traz um alívio imediato, porque mostra que existe outro caminho. Um caminho onde você não precisa carregar a culpa de não ter dado certo, nem o peso de achar que precisa ser perfeito. É sobre realinhar passo a passo a sua energia, dissolvendo memórias antigas e criando novos estados de coerência. E se essa ideia já está trazendo clareza e esperança para você, te peço um gesto simples. Curta este vídeo agora. Esse ato aparentemente pequeno ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas que, como você, também precisam ouvir que não estão sozinhas nessa jornada. Juntos criamos um campo coletivo mais forte. Quero te convidar agora a olhar para dentro, sem pressa de responder, apenas deixando as perguntas ecoarem. Qual foi o primeiro pensamento sobre dinheiro que você herdou e nunca questionou? Talvez algo que ouviu na infância, uma frase repetida em casa, uma crença que ficou gravada no fundo da mente. E mais, qual emoção domina o seu corpo quando você pensa em abundância? É confiança, é alegria, ou ainda é medo e dúvida? Essas perguntas não exigem respostas imediatas. O simples ato de se permitir sentir já começa a abrir espaço para uma nova percepção. Porque quando você observa esses pensamentos e emoções de frente, percebe que eles não são quem você é, mas apenas programas que foram instalados. E reconhecer isso é o primeiro passo para mudar. Pessoas como nós, que já despertaram para a ideia de que a realidade não é fixa, sabem que essa reflexão é poderosa, porque mostra que você não está sozinho. Outros também carregaram memórias de escassez, também se sentiram presos, e mesmo assim conseguiram acessar algo diferente. Lembra daquela frequência esquecida que abre o cofre da abundância? Ela já está disponível, e cada vez que você se questiona, você se aproxima mais dela. Agora que você já percebeu que a abundância não depende apenas do esforço externo, mas da frequência que você sustenta, é hora de trazer isso para o campo prático. E o primeiro ponto é entender que não são grandes ações que mudam tudo de uma vez, mas pequenas práticas repetidas com consistência. É a repetição coerente que reprograma o corpo, a mente e o subconsciente. Uma das práticas mais poderosas é a respiração coerente. Reserve alguns minutos por dia para respirar profundamente, conectando inspiração e expiração de forma ritmada, enquanto coloca a atenção no coração. Essa simples mudança fisiológica envia ao cérebro um sinal de segurança, dissolvendo estados de medo e abrindo espaço para emoções elevadas como gratidão e confiança. Quando feita diariamente, essa prática altera o campo vibracional do corpo. Outra ação poderosa é escrever afirmações alinhadas, mas não apenas no automático. Em vez de repetir "eu sou rico", escreva frases que evoquem emoção real. Eu me abro para receber o fluxo da abundância que já existe ao meu redor. O ato de escrever envolve o corpo, ativa o cérebro e reforça a mensagem de forma mais profunda. A gratidão também é uma chave prática.
Não a gratidão superficial, mas um exercício diário de reconhecer 3 coisas que você já tem e que representam sinais de abundância. Pode ser um café quente pela manhã, uma conversa que trouxe leveza ou até o simples fato de estar respirando agora. Essa prática muda a lente através da qual o corpo enxerga a vida, ajustando a antena interna para a frequência da abundância. E não é só teoria. Milhares de pessoas que aplicaram essas práticas diariamente relatam transformações reais, mais oportunidades, relacionamentos mais fluidos, maior clareza para tomar decisões financeiras. O impacto não vem da intensidade, mas da constância. É como plantar sementes no solo certo. Dia após dia, elas brotam até que a colheita se torne inevitável. Se você sente que esse é o caminho que faz sentido, existe um próximo passo natural. Criamos a trilha, um guia estruturado que reúne práticas como essas de forma organizada, para que você não apenas experimente momentos de alinhamento, mas consiga sustentar essa nova frequência ao longo do tempo. A trilha é o mapa que te ajuda a caminhar com clareza, sem se perder nas distrações ou recaídas. O link está na descrição, e ele foi feito para apoiar exatamente esse processo que você já começou aqui. Porque abrir o cofre da abundância não é um ato único, é uma jornada. E cada prática diária é mais um passo nessa caminhada. É importante que você saiba, nesse caminho de reprogramação vibracional, nem todos os dias serão perfeitos. Haverá momentos em que você vai sentir recaídas, em que pensamentos antigos de escassez vão tentar ocupar espaço novamente, em que emoções pesadas vão bater à porta. E está tudo bem. Isso não significa que você está regredindo ou que nada mudou. Significa apenas que seu sistema está se ajustando, liberando camadas antigas que ainda estavam armazenadas. O verdadeiro progresso não está em nunca falhar, mas em voltar ao foco com mais rapidez a cada vez. Pense nisso como aprender a tocar um instrumento. No começo, você erra as notas várias vezes, mas quanto mais pratica, mais rápido você consegue retomar o ritmo e menos os erros te desequilibram. O mesmo acontece aqui. Cada vez que você se percebe voltando ao padrão antigo e escolhe conscientemente alinhar de novo sua frequência, você fortalece a antena da abundância. E não se esqueça, você não está sozinho nesse processo. Quem está nesse caminho sabe que a jornada é coletiva. Todos nós que nos propomos a reprogramar nossa relação com a abundância passamos por altos e baixos. Mas quando caminhamos juntos, o campo coletivo nos sustenta. A comunidade que se forma aqui é a prova de que cada passo, por menor que seja, fortalece não apenas você, mas todos que vibram nessa mesma intenção. Antes de encerrarmos, quero te propor um gesto simples, mas profundamente simbólico. Escolha uma palavra que represente a nova relação que você deseja construir com o dinheiro e escreva nos comentários agora. Pode ser confiança, fluxo, liberdade, abundância. Essa palavra não será apenas um comentário, mas um marco interno, um código vibracional que você decide assumir a partir deste momento. Lembra do mistério que abrimos lá no início? A frequência esquecida que abre o cofre da abundância não está escondida fora de você. Ela é a coerência vibracional interna, o alinhamento entre mente, corpo e emoções. É quando você deixa de buscar apenas com a cabeça e passa a sentir, de verdade, que já faz parte do fluxo da abundância. Esse é o código que muda tudo. E cada comentário aqui fortalece o campo coletivo dessa transformação. Quando você escreve sua palavra, não está apenas afirmando para si mesmo, mas se unindo a todos que vibram nessa mesma intenção. Juntos, criamos uma rede viva de abundância em movimento. A partir de agora, escolha reconhecer-se como aquilo que sempre foi, uma antena viva de abundância. Não importa o passado, não importa quantas vezes você tenha se sentido preso à escassez. O que conta é a frequência que você sustenta daqui em diante. Essa identidade não é uma máscara, é a sua essência real, que estava apenas adormecida. E lembre-se, a jornada não termina aqui. Ela se expande a cada escolha, a cada prática diária,
a cada instante em que você decide alinhar pensamento, emoção e corpo na mesma vibração. A frequência da abundância não é um destino, é um estado contínuo, sempre em expansão. Se essa visão conversa com a sua jornada, se você sente que pertence a esse espaço, faça parte conscientemente. Inscreva-se no canal agora. Aqui, a cada novo vídeo, nós aprofundamos juntos esse despertar, reforçando a identidade de quem já decidiu viver em sintonia com o campo da abundância. Essa caminhada é coletiva, e quanto mais avançamos, mais o fluxo se fortalece para todos nós.